Boa tarde, gente. Bom, meu nome é... a gente vai dar o adiantado da hora, né? A gente falando sério agora. Eu vou realmente dar um TGZ na minha palestra, tá? TGZ aí. Vou exipar ela, tá? Mas obviamente que esse material, já de antemão, né? Esse material, né? A gente vai colocar lá no OESC, além de estar as minhas palestras, né, os material que eu vou cantar lá no Jack BR, as palestras aqui tanto minha quanto do Fábio desse evento que a gente provavelmente coloca lá no OESC Livre lá. Isso. Eu acho bacana, isso pode baixar todo. Bom, o meu enfoque aqui com essa palestra, que era para ser de uma hora, né? Uma hora é uma coisa. Mas também o Fábio se comprou porque Chapecó deixei ele esperando. Ele, fazer rapidinho. Na verdade, era a gente abordar a questão do IPv6, né, que é um assunto que está em extrema voga, né? Está todo mundo falando do IPv6. Na verdade, eu acho que estou falando até menos do que deveria, em função do momento crítico que a gente vive. A questão de endereçamento de IP público que nós temos na internet mundial, não é um problema nacional, mas o Brasil acordou tarde, o mundo inteiro acordou um pouco tarde, o Brasil, como geralmente acontece, acordou um pouco mais tarde, e agora as pessoas começam a correr atrás do que é o tal do IPv6, como implementar o tal do IPv6, como fazer isso funcionar e botar isso nas infraestruturas de rede, porque não existe mais IPv4, a gente vai ver isso, pelo menos não IPv4 muito claro, que a gente vai para a gente. Os provedores de internet, as operadoras estão começando a entregar IPv6 na tua casa, ou pelo menos começando a pensar como vão fazer esse IPv6, esses blocos de IP chegar na sua casa. Então, quando digo na tua casa, obviamente estou falando da empresa, do teu escritório, enfim, você enquanto pessoa física ou jurídica. Então, basicamente, essa é a nossa agenda do bate-papo, tá? Uma pequena introdução realmente sobre o IP em si, o internet, protocolo, IPv4 versus IPv6. Eu vou ser muito feliz se eu sair daqui hoje passando a imagem. Muitos dos meus alunos já são alunos de administração e gerência de mesa, então são, obviamente, já ouviram falar sobre IPv6. Tá? Outros não, outros vão ver, eles estão exatamente na cadeira de computadores agora. Cadeira de computadores. E eu vou ficar muito feliz se você daqui, passando para vocês a imagem de que no IPv6 o que muda, ou o que menos muda, é o endereçamento, que é o que as pessoas mais frisam, porque é óbvio que tem uma diferença notória, visual, do endereçamento do IPv4 e do IPv6, as pessoas acabam se pegando muito a isso, mas o IPv6 vai muito além disso. Ele traz uma série de features, uma série de recursos que o seu antecessor não tinha, ou se tinha, nós tínhamos que aplicar isso em outras camadas que não na camada 3. Nós temos que fazer um trabalho mais árduo, de repente, na camada de sessão, na camada de transporte, para dar, por exemplo, segurança, maleabilidade ao IPv4, e isso o IPv6 vem ativo nele. Então não muda só o endereçamento. Isso que é a minha principal mensagem hoje. Um pouquinho sobre implantação de IPv6, como é que está essa implantação, dados do CGI-BR, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é quem regulariza no Brasil os IPs públicos, ok? As características do IPv6, portanto, e vou falar um pouquinho sobre transição e coexistência, né? Porque afinal de contas a gente tem que fazer agora, nesse momento, IPv4 falar com IPv6. Okay? Isso é a grande questão, né? Que mexe com infraestrutura de redes, com infraestrutura de porta, ou seja, aquele cara que tem que fazer o link de dados ser interpretado aí pela tua rede, seja uma empresa ou uma tua casa, teu apartamento. Bom, esse é um gráfico, um gráfico de status, tá? Ele é de junho de 2001, ok? E como vocês podem perceber, é um gráfico da IANA, que, para quem não sabe, é o órgão no mundo que regulariza os endereçamentos, os blocos de IP.
Então, diferentemente da minha rede privada, onde eu coloco o endereçamento, que eu bem entender, às vezes a gente tem umas coisas bem absurdas, as pessoas usando endereçamento de redes quentes e redes frias, por exemplo, fazendo coisas absolutamente malucas, com máscara de subrede, quebrando redes que não deviam ser quebradas, não quebrando redes que deviam ser quebradas, enfim. Na internet isso é um pouco mais organizado, porque nós temos uma hierarquia de instituições. Nós temos a IANA, que é o órgão mundial que regulariza, que diz quais blocos e IPs estão alocados para quais instituições. Nós temos os órgãos que são órgãos continentais, no nosso caso a LACNIC, que é da Latinoamérica, que pega os blocos da IANA, alguns blocos que a IANA decidiu na América Latina, e regulariza esses blocos IPs. Eu estou falando obviamente da internet, que é o que interessa para a gente. Regulariza a distribuição desses IPs entre os países. E no Brasil, então, nós temos o CGI, que é o Comitê de Gestão da Internet, que está sediado junto à FAPESP, que está sediado junto ao NIC-BR, na verdade é tudo a mesma coisa, só que obviamente visões diferentes, que então entrega para o usuário final. O usuário final do CGI geralmente é a operadora de telefone ou o provedor de internet. Esse, por sua vez, às vezes deixa nós, meros mortais, usarmos o IP de um range que foi alocado para ele pelo CGI-BR, que pegou do LACNIC, que pegou da IANA. Entendeu? Então tudo isso é muito bem enraizado. E a IANA divulgou isso em julho, dizendo que os blocos IPv4, chamado de endereço /8, ok? Acabaram. Pode ver, está tudo zerado. A IANA está com zero aqui, né? As reservas da IANA estão zeradas. A gente tem alguma coisa no APNIC, alguma coisa nos outros, ok? Alguns que não são passíveis de serem aproveitados, ok? Mas na IANA, que é quem faz a primeira distribuição, que acabaram os IPv4, na verdade em maio, e ela divulgou isso aí em julho. Então, se tu quiser IP novo, eu quero um IP novo público, válido e fixo na internet. Ou tu vai ter que pegar esse IP público de alguém que já tinha alocado para ele, reservado para ele vai ceder isso para você, ou tu vai ter que usar IPv6. Não existe mais IPv4. Tem alguma coisa aqui em estoque dos LACNIC, dos latinhos, dos CGIs e tudo mais, dos provedores também tem em estoque, mas não tem nada novo. Novo acabou. Então, por isso que a gente fala com o IPv6 como sendo uma coisa, nossa, nova. Não é nova, é hoje. Tipo, a gente já tem que usar IPv6, não tem opção. Então, isso é uma coisa importante. Bom, um pouquinho sobre a introdução ao IP, tá? Eu vou ficar aqui dando aula, tentando explicar endereçamento IP binário, né? Porque eu imagino que todos aqui ou sabem, porque já tiveram a disciplina de redes 1. Aliás, dizem que o professor é ótimo. Ok? Ou vão ter. Ok? E aí, lá em redes 1 a gente aprende isso, né? A pessoa da quarta fase está aí. Cadê a pessoa da quarta fase? Ah, cadê? A gente aprende a fazer isso, né? Quer dizer, a entender o que são os objetos, por que os objetos, o que é máscara de subrede, uma série de questões, o que ela quer dizer, qual é o formato, as classes, padrão CIDER. Mas todo mundo sabe que o IPv4 tem essa morfologia, é um número, é um endereço do ponto de vista de endereçamento, que é o que todo mundo vê de cara, ou seja, qual é o número do host e em que rede aquele host está. Basicamente, esse número IPv4 está me dizendo com a máscara de subrede e uma conotação CIDER, aí, né, o barra 24 bits ligados na máscara, né, cara? Bom, com uma rede assim, todo mundo sabe que a gente tem 32 bits, porque cada octeto são 8, por isso que o nome é octeto, né? 8 vezes 4, 32, então é um número de 32 bits, onde eu consigo chegar na notação decimal no máximo a um número igual a 255 em cada uma das casinhas. Em cada uma dos 4 octetos. Todo mundo sabe disso. E nesse contexto, numa rede IPv4, eu consigo chegar àqueles 4.294.967.296 hosts. Só. Quer dizer, só. Porque na internet, hoje nós temos muito mais disso. Em termos de máquina. Né? Se a internet é uma rede IP, se é uma rede IP, todo host tem que ter um IP. A
atrelado a ele. Único. Detalhe, único. Ok? Indivisível, do ponto de vista do número do host. E eu tenho bem mais que 4 bilhões de máquinas hoje navegando na rede mundial de computadores. Qual é a mágica? Na verdade, estimava-se que o IPv4 ia acabar em 98. Ok? Era uma estimativa matemática de que ele ia acabar. Isso foi protelado, sendo espichado em função daquelas técnicas ali, ó, padrão CIDR, RFC 1918, o próprio NAT, DHCP, todas essas técnicas de NATiar, por exemplo, no caso que não esse é um caso clássico, 500 máquinas que saem com um IP. E isso deu sobrevida ao IP. Porque se cada máquina Unissa tivesse um IP público atrelado a ela, já era. Né? Tinha acabado desde 98. Então isso acabou dando sobrevida ao IPv4 de 32 bits. Tá? Então o IPv6 é uma realidade em função disso. Muita gente pergunta, pode é IPv4, IPv6, cadê o IPv5? O IPv5 existiu, por que pareça, mas ele não foi aplicado, como diz o material aí, tá? Ele era um padrão de stream e ele foi utilizado, na verdade ele surgiu muito na onda da Web 2.0, junto com a Web 2.0, e bem voltado para o broadcast. E foi um transitório mesmo aí, né? Na verdade, demorou cerca de 10 a 12 anos para se montar o IPv6, o que veio a ser o IPv6, né? Desde o IPv4. Então, há muitos anos a gente tem o IPv6 aí, Linux, Windows, FreeBSD, todos os sistemas operacionais já tem suporte a IPv6 há bastante tempo. Lá no XPSP3 já tem suporte a IPv6. Então a gente não precisa ir muito longe. Então o IPv5 ele existiu, mas ele foi transitório, não é um padrão de mercado, e o pessoal que desenvolve, o órgão, o IE, decidiu dizer o seguinte: não, legal, e a IANA decidiu, não, vamos lançar o IPv6 porque é uma coisa nova. Para ficar claro isso. Muito bem. Aí vem o IPv6. Okay? O IPv6 é muito maior do ponto de vista do endereçamento. Tem 128 bits ao invés dos 32 do IPv4. E diferente do IPv4, morfologicamente falando, olha o númerozão ali embaixo, ele não é dividido em octetos, ele não é dividido por pontos, ok? E ele também não é expressado numa notação decimal. Eu uso ele numa notação, uma conotação hexadecimal, porque seria uma loucura, né, Fábio? Ficar representando 128 bits em decimal. Ou em bits, imagine fazer isso. Porque a máquina transforma em bits, aquilo para ela é binário, ela tem que fazer isso. Alguém tem que fazer aquilo binário em algum momento. Okay? Então esse é um númerozão padrão. Okay? Esse é um legítimo número IPv6, o endereço IPv6 de um host. Qualquer. Tá? 2001, 2 pontos, BCE 4, 5641 e assim por diante. Os 2 pontos separam cada um dos 8 conjuntos de hexa que nós temos no endereço IPv6. Hexa de 0 a 9 AF, por isso que vocês estão vendo letras aí. Ok? Bom, na prática, o que isso significa? O que isso significa efetivamente? Ao invés de ter aqueles 4 bilhões, eu consigo hoje ter, na verdade, aproximadamente 5,6 vezes 1028 endereços por ser humano vivo na Terra, o IPv6. Tá? Então seria mais ou menos assim, 18 trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de endereços possíveis. Porque quando eu aumento os bits, eu não estou fazendo uma soma, estou fazendo uma exponenciação. Tá? Então 5,6 vezes 1028 por ser vivo, 7 bilhões de na Terra. É as possibilidades de host para cada um de nós. Assim, quer dizer, provavelmente ninguém vai estar vivo aqui quando vir o IPv7. Alright? Ok? Bom, e aí o pessoal já começa a ficar preocupado porque começa a achar que vai ter DORT, lerg, na hora de ter que fazer endereçamento IP. Né? Imagina, se antes de digitar o 980 já um saco, imagina digitar 8 conjuntos, 4 caracteres. Né? E na verdade existem formas contractas de você fazer a numeração, tá? Então não é para se preocupar.
Aqui não tem um exemplo clássico, que está um pouquinho ruim de ver, mas você pode perceber que do lado esquerdo tem uma rede IPv6, do lado direito tem uma rede endereçada IPv4. E você pode perceber que na rede IPv6 eu coloquei lá FE00, por exemplo, dois pontos. Os dois pontos seguidos significa dizer, se ele encontrar, por exemplo, um endereço onde não seja dois pontos, alguma coisa, e sim dois pontos, que tudo à esquerda é zero. Tá? Então eu consigo contratar a forma de endereçamento no IPv6. Por isso que, do ponto de vista de trabalho, de endereçamento, não é bicho não. Você pode perceber que na rede IPv6 é praticamente o mesmo trabalho. Ok? Deixa eu ver se eu falo isso. Depois eu vou falar isso. Então ali a gente tem um número exemplo, o 2001 PCE 40001 é o mesmo que se eu disser assim, dos 2001, dos pontos PCE 4, dos pontos 2.1. Eu estou eliminando todos os zeros desse tempo. Então essa é uma coisa interessante que é importante que seja dito. Ok? Essa aqui é a cara do protocolo, na verdade, é o esqueleto dele, né? Você pode perceber que o IPv6 ele foi simplificado, e isso pode parecer bobagem, você pode perceber que tem menos campos, embora ele seja maior, mas ele tem menos campos, e isso no final das contas, para quem trabalha com infraestrutura de rede de grande porte, né, Fábio, sabe que os roteadores terão menos, não é? Porque para nós, né, os seres humanos, é só endereçamento que muda, para o roteador muda tudo. É importante entender que quando a gente fala em peso, nós estamos falando camada 3, quando a gente fala camada 3, a gente está falando de rota. E quem define em rota, estático, dinâmico, é o roteador, e ele tem que processar o pacote. Se o pacote é mais simples, o processo é mais simples, o trabalho é mais rápido, ele fica muito feliz. Então esse é o cabeçalho do pacote IPv4 em relação ao IPv6, tá? Alguns campos foram tirados, como a questão do DTL, do reader checksum, isso está embutido, ok? Mas eu não tenho mais a necessidade, por exemplo, de fazer a quebra de máscara, esse tipo de coisa, a gente já vai ver para frente. Então o IPv6 acabou sendo mais efetivo nesse sentido, ok? Outra coisa importante é que o IPv6 não ser um endereçamento, um monte de coisas que o IPv4 não trazia. Então o cabeçalho do IPv4 era maior, para colocar isso dentro do pacote, do cabeçalho do pacote, portanto, e agora o IPv6 não tem mais que fazer isso, porque isso está implícito na numeração dele. Isso é uma coisa bacana. Bom, eu falei do óbvio que é o endereçamento, mas tem um monte de coisa que as pessoas esquecem, ou simplesmente não conhecem. Ao contrário do IPv4, o IPv6 traz muitas modificações do ponto de vista de segurança. No IPv4 eu posso até fazer IPsec, por exemplo, com as minhas conexões, né? Encriptar, em outras palavras, as minhas conexões na camada 3. Mas no IPv6 isso é nativo. Então o IPv6 traz o conceito e o recurso de fazer criptografia nativamente. Enquanto no IPv4, se eu quisesse fazer isso, eu tinha que fazer uma camada de exceção, eu tinha que aplicar alguma coisa nesse sentido, eu tinha que fazer manualmente criptografia na transmissão de dados de um host A para o host B. Não é? Isso mudou de uma forma bastante notória no IPv6. Né? Acaba garantindo autenticidade, privacidade e integridade dos dados nativamente, quer dizer, não tem que ficar fazendo nenhum tipo de solução milagrosa, tá? Ele consegue fazer. Uma outra grande diferença é o ICMP. Eu acho que a maior diferença que eu vejo do protocolo IPv4 para vocês é o ICMP. Porque o ICMP no IPv4 é quase que um request, é o ping-pong, né? É um request e um response. Request e response e é usado basicamente para esse tipo de aplicação, no tracer, enfim. No IPv6, o ICMP ganha a função daquelas 3 tarefas, que eu acho fantástico do IPv6, por um lado, que é um problema de segurança por outro. Mas nós, administradores, vamos ter que perder um pouco mais os pelos do corpo para poder garantir a segurança desse tipo de ambiente.
Mas a partir do IPv6 eu já tenho mecanismos que eu posso ou não habilitar de autoconfiguração de endereços. Não estou falando de DHCP, eu estou falando de autoconfiguração de endereços sem o DHCP. Descoberta de vizinhança e gerenciamento de grupo, chamado multicast. Ou seja, o dispositivo do IPv6 ele é capaz de autossense, ele é capaz de saber em que cenário ele está, ok? E clonar as configurações ou descobrir a vizinhança dos dispositivos a partir de troca de pacotes de SNMP com os seus iguais, os caras que estão do lado, ok? Sem a necessidade necessariamente de ter um DHCP. Legal? Então eu acabo tendo agora com o IP mais ou menos aquilo que só tinha com o NetBIOS, que era a descoberta não por interesse, mas por aproximação, que é a questão de multicast, que é a questão de grupos, assim por diante. Isso é IPv6 traz. Ok? O IPv6 também veio uma ótima hora, né? Porque ele tem uma ótima hora no sentido da gente ter que aplicar ele agora, porque na verdade ele traz um suporte muito mais aprimorado à telefonia móvel, ok? Às aplicações móveis que o IPv4, ok? Eu até vou ler aí o parágrafo, porque eu achei hiper interessante isso. O IPv4, cada roteador pode fragmentar os pacotes de dados durante o seu trajeto, sendo que esse processo pode ser realizado diversas vezes dependendo do desenho da rede. No IPv6, a fragmentação é realizada apenas na origem, com o intuito de agilizar o roteamento de pacotes. Como eu tenho claramente quem é lá no final o meu destino, e o meu pacote é muito mais simplório, ok? A fragmentação acontece muito menos vezes. Isso significa que eu posso ter o celular na minha rede aqui, entrar na outra rede, por exemplo, Wi-Fi, vamos imaginar um dispositivo móvel, de coisa parecida, e a minha conexão de destino não ser mudada. Ok? Ele vai pegar o meu gateway, se tiver padrão aqui, vai continuar a rota, vai testar aquela rota, se aquela rota for válida, vai continuar a rota de transmissão. Eu posso começar, por exemplo, um upload aqui, um download aqui, terminar numa outra rede, sem ter que refragmentar esses pacotes. Ok? É chamado transbordo de LAN por IP, quer dizer, eu não tenho que ficar calculando rotas, esse tipo de coisa. Então isso é fantástico. Isso é um recurso nativo de IPv6. Ok? É um recurso que a gente está usando hoje. Enfim. E aí, claro que tem as questões das mudanças. Então, muita gente pergunta isso. Beleza, Jack, mas e o que vai mudar efetivamente? Bom, basicamente, todo dispositivo de camada 3 vai mudar. Todo dispositivo que trabalha com IP, tirando as suítes de camada 2, que trabalha com camada de enlace, backhackers, o resto vai mudar, vai ter que mudar. Não tem choro, ok? Basicamente ele impacta nos roteadores, em suítes de camada 3, nos firewalls, tudo aquilo que estiver ligado a link de dados, principalmente. Porque imagine que nós tenhamos um futuro próximo, que não vai acontecer, infelizmente, a operadora entregando IPv6 para ti na tua casa. O dispositivo que vai estar ligado a ela, tipo o meu modem ADSL, que faz a conexão com o operador, vai ter que falar IPv6. A maioria desse tipo de dispositivo mais xing não fala. Os fabricantes provavelmente vão ter que fazer atualizações de firmware, sistemas operacionais embarcados e por diante, para colocar na suíte, os roteadores, para que eles entendam IPv6, que não é só numeração, eu repito. Tem todo um conjunto de recursos que eles têm que passar a entender. Ok? Hoje a gente já compra vários equipamentos já com suporte IPv6. Aliás, há bastante tempo. Eu citei só alguns aí, tá? Algumas linhas da Cisco, ok? De roteadores, switch, que está basicamente desde 2000 aí. Uma linha da Juniper Networks, que é muito famosa na Inglaterra, também, tá? Já tem suporte desde 2001. Alcatel, Lucent já lança equipamentos, esse no caso desses roteadores também há bastante tempo. A Itachi desde 2001. H3C, que vai ter que atualizar, mas Tricon, a HP foi lá e comprou o Tricon, o H3C também desde 2001. E vários outros fabricantes menos populares ou menos conhecidos, como o caso da SMC, Edcore. Então esses equipamentos hoje já saem da fábrica já com suporte dual stack.
Ou seja, fala IPv4 e fala IPv6. Ok? Isso é muito importante. Então, quando a gente for comprar hardware novo, é importante se atentar a isso. Hardware de borda, é importante se atentar a isso. Sistemas operacionais, como eu já disse, é chover na molhada, né? O Windows tem suporte com e sem dual stack já há bastante tempo, desde o XPSP2, na verdade, ele já podia ser cliente, agora desde o XPSP3 ele pode ser servidor de aplicação com IPv6. O Linux, eu nem preciso dizer isso, né, Fábio? Eu estou apresentando essa palestra, o Fábio, que trabalha basicamente com suporte de rede na Red Hat, né? Então, está abertamente, ele pode me discutir, mas faz muito tempo, né? Bastante tempo já que tem nativamente no Linux, né, Fábio? Eu não consigo dizer exatamente quando, mas, cara, faz tempo. Faz bastante tempo. Ok? Então, é óbvio. Bom, e aí, bem rapidinho agora, isso aqui era o que a gente tinha em 98 na internet. Todo mundo era IPv4. Ok? Essa era a internet no mundo em 1998. Todo mundo pensou que antes do final do IPv4, antes de acabar todos os IPv4 lá na IANA, nós estaríamos num cenário assim: o DS dual stack. Quer dizer, todo mundo estaria falando IPv4 e IPv6 nativamente. Ok? Sem nenhum problema. A questão é que o que aconteceu foi isso. Em 98 era todo mundo IPv4. Agora, no final de 2011, a gente tem alguma coisa em dual stack, pouquíssima coisa para o IPv4 e IPv6. E é óbvio, né, que em 2013 nós não vamos chegar aqui. Por que 2013? Porque é quando se estima que todos os blocos de todos os estoques acabem em IPv4. Ok? Então é óbvio que pela curvatura nós não vamos chegar lá naquela posição, naquela situação. Nós vamos ter muita coisa que não vai estar adequada. Provavelmente muito próximo do cenário ali em cima, né? Em 2011 ainda. Ok? E é isso que nós temos hoje, onde vamos ter cada vez mais na internet. A gente vai ter gente falando IPv4, gente falando dual stack, gente falando IPv6 ativo, ok? Gente migrando para dual stack. Legal? Porque nós não podemos esquecer que nós temos toda uma malha, o backbone da internet funcionando com IPv4. Não dá para chegar e dizer assim, agora pega todos os roteadores do mundo, todas as empresas do mundo IPv4 pivônia e vamos para tudo novo IPv6. Não vai acontecer. Tanto é que está demorando o IPv6 em função disso. Está sendo difícil entregar IPv6 para o cliente final. Ok? Então esse é o cenário que a gente vai ter. Nesse sentido, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre transição e coexistência. Quer dizer, então, como eu vou conviver muito com esse cenário, eu vou ter que saber como fazer para que IPv6 e IPv4, dadas as enormes diferenças, não só de endereçamento, mas principalmente de recursos, tem entre um e outro, como eles vão conviver harmoniosamente na mesma rede, que é a internet. Eu tenho várias técnicas de fazer a tal transição, quer dizer, fazer essa migração IPv6 de uma forma confortável, que eu não tenho que jogar todos os equipamentos fora, e também fazer a coexistência, porque tem equipamento que eu não tenho o que fazer. Aquela impressora, aquele dispositivo de rede, aquele ativo de rede qualquer, que já caiu de linha, que você tem que manter vivo na internet ou na tua rede, e que só vai falar IPv4, o fabricante nunca vai fazer um IPv6 para ele, uma atualização. Então eu vou ter que fazer esse cara conviver com o IPv6. E aí eu tenho essas técnicas. Uma delas é a pilha dupla, no dual stack, que é nesse caso o sistema operacional. Aqui o fenômeno do Fábio já faz isso. Qualquer distribuição Linux hoje faz isso. Qualquer sistema operacional, PSD ou PSD, Unix, o tipo Unix, Windows, enfim, todos eles têm suporte tanto um contra o outro, por isso são dual stack. Esse seria ótimo, né? Mas não dá para fazer isso. A outra situação é o tunelamento, que consiste basicamente, de uma forma bastante rápida, colocar IPv6 dentro do IPv4 e transportar esse pacote como sendo IPv4. Chega na ponta, abre o IPv4, pega o IPv6 e aí beleza. Aí eu consigo trabalhar com IPv6. Então eu consigo entregar IPv6 na ponta, que é o que provavelmente vai acontecer agora, nesse momento, que já está acontecendo também.
As operadoras estão pegando o IPv6 para entregar para os provedores de internet, colocando dentro de um pacote IPv4 e entregando ao aplicativo. Então ele consegue transportar IPv6 e IPv4. Lembre-se que o IPv4 é maior que o IPv6 em termos de complexidade. Então é possível chamar o protocolo 41, é possível se fazer isso, tá? Não vou entrar com o da questão aí, tá? E ali também tem a tradução, que é o contrário. Quer dizer, peraí, eu tenho uma estrutura que só é IPv6 e está chegando para mim IPv4. Eu tenho que fazer engenharia reversa, tirar um corpo da linguiça. Então eu tenho que fazer isso, eu vou ser obrigado a fazer essa situação. Eu tenho que pegar uma carga IPv6 nativa e eu tenho que interpretar de uma rede IPv4. Tá? Bom, falando um pouquinho mais sobre o encapsulamento, esses são os principais modelos de encapsulamento que nós temos. Tá? Nós temos o chamado tal de protocolo 41, que na verdade quase todos os tipos de tunelamento usam o protocolo 41, que na verdade é só mudar um conjunto de bits do cabeçalho do pacote, do IP, para dizer que ele não é informação, que ele leva informação. Basicamente isso a grosso modo, de maneira grosseira, que é o que acontece quando eu pego o IPv6 e enfio dentro do IPv4 e transporto para o IPv4. As técnicas de encapsulamento, efetivamente, que é o 64, o ISATAP é uma tradução, eu usar muito mais como tradução, que é quando eu quero fazer dispositivos que só falam IPv6 daqui para frente, provavelmente vai ter alguma coisa nesse sentido, que eles entendam de alguma forma, consigam trabalhar com o IPv4, e finalmente o tudo pronto. O protocolo IPv6 encapsulamento de GRE, que é um outro pacote, geralmente de sincronia GRE, né, usado muito em DPE, esse tipo de coisa, transportado por UDP geralmente. E também a gente consegue fazer isso, a gente consegue transportar IPv6 dentro desse pacote, por redes IPv4. E finalmente o Teredo, que eu ouvi dizer que tu gosta bastante, né? Tu estava testando. Eu gosto muito do Teredo, a Microsoft usa o Teredo. Eu tenho captura com o Teredo. Eu pessoalmente, os experimentos que a gente faz, porque a gente não está chegando, em boa parte dos nossos clientes não chegam em IPv6 ainda, mas em alguns está começando a chegar, o operador está começando a entregar blocos assim. Então eu uso muito mais o 64. Que é o mais comum, é o mais padrão, é o mais simples e em alguns casos é um pouco mais dinâmico, no sentido de performance e assim por diante. 64 é exatamente isso, 6 para 4, pegar o IPv6 que é IPv4 e não é IPv4. É basicamente isso. O Windows 2008 serve, por exemplo, usa Teredo, é o padrão. Então se ele vai tentar atingir um alvo que é IPv6, e ele tem que passar para o IPv4, ele vai tentar para o Teredo. Se não der, ele vai fazer o 64. Só uma curiosidade. Bom, o Tunnel Broker. O Tunnel Broker é uma coisa legal, principalmente para se experimentar, ok? Porque é um recurso que permite que a gente teste tunelamento de IPv6 sem ter que fazer grandes esforços. Você pode, por exemplo, acessar aí o SixNet, que é um POP brasileiro, que te vende um serviço de tunelamento. Esse é um negócio legal, ok? E tem também o Rei.net aí, que é dos Estados Unidos, e eu já brinquei um pouquinho com ele, mas é violento. Então eu acabo sugerindo o SixNet aí, porque ele permite que você faça download, por exemplo, de sites que já existem operando no mundo, nos Estados Unidos principalmente, Ásia, Japão, Europa, né? Que tu faça esse download, que tu faça esse upload, transportando uma rede todinha IPv6, por exemplo, uma rede LAN é todinha IPv6, nativamente IPv6, mas tu quer fazer esse download através de uma fonte, por exemplo, que seja IPv6, IPv4, tu faz, mas através de um backbone todinho IPv4. E tu não quer fazer, você tem que implementar um serviço de tunelamento. Então você aloca um tunnel broker, ou seja, tu aloca um tunnel. Eles te vendem um serviço de tunelamento.
O legal do Six é que ele é gratuito. Tá? Vocês podem usar lá também. Ok? É gratuito. Você entra lá para a pessoa que alright? Você entra lá e pode usar o serviço do túnel. Basicamente está usando um túnel sobre nuvem. Tá? Um contexto bem longo aqui, uma cloud que os caras fazem o treinamento para ti. Eles fazem o serviço para você. Tá? Isso é legal. Acho que vai ganhar bastante força daqui para frente, porque as pessoas, quando estão conhecendo muito pouco, vão acabar correndo para quem conhece um pouco mais. Né? Bom, esse aqui é o Túnel 64, que é o mais popular da internet. Então, ele, na verdade, ele forma um planejamento de roteador a roteador, sempre conexão via-fio. Ele fornece um IPv6 único ao host, óbvio. O endereço é formado pelo prefixo de endereço global 2002, ou seja, 2002, 2 pontos alguma coisa, já é um endereço reservado em IPv6 para fazer 64. Ok? Porque ele sabe que depois disso vai vir o equivalente em IPv4. Percebam lá, 2002, 2 pontos, www.x, 2 pontos, yzz, onde x, zz e tudo mais aí é o endereço IPv4 público do host convertido para hexadecimal. Então eu especifico no endereçamento qual é o equivalente dele a IPv4. Então o 2002 é tudo reservado, eu não uso isso ao meu bel prazer. Assim como o 127 no IPv4 é um número, é uma classe, um range destinado para o loopback. No caso do IPv6 é o 2.2.1, é o loopback do IPv6. 2.2.1 quer dizer tudo é 1, é você mesmo. Eu não vou conseguir colocar isso dentro de qualquer host, eu não posso um número reservado. Okay? Então essa é essa morfologia. Basicamente o que acontece é que o relay do 64 pode ser identificado pelo endereço IACast, quer dizer, o endereço público vale. O encaminhamento é assimétrico, isso é muito importante, quer dizer, ele pode encaminhar para uma rota, pode ter a resposta por outra. O TR, por exemplo, ele exige que seja simétrico, quer dizer, para onde a solicitação foi, o response tem que voltar, mesma rota, senão o túnel não acontece. Tá? Tem esse desenho aí que está tentando falar, tem uma rede IPv6 tentando falar com outra rede IPv6, só que o meio de campo, que é a internet, tem muita coisa IPv4. Então o que acontece? Eu preciso tunelar. Eu preciso pegar o pacote IPv6, colocar dentro do IPv4, transportar pelo meio IPv4, chego lá, tiro o IPv6 de dentro do IPv4 e falo IPv6. Isso é tudo. Ok? Bom, e quando a conectividade nativa em serviço deve ser implementada para facilitar a comunicação de redes 64. Ou seja, a ideia é, se eu tenho caras que falam nativamente IPv6, deixa IPv6. Não é porque tu está fazendo treinamento que tu está fazendo IPv4. Questões óbvias, facilita a vida do roteador, ok? A tua vida diz respeito ao endereçamento, tem que seguir o padrão, e a performance da rede como um todo. Aqui é um outro exemplo do IPv4, um outro exemplo basicamente idêntico, só que um desenho um pouquinho diferente. Vocês vão poder pegar esse desenho, que aliás não é meu, tá? Esse desenho, todos os desenhos aqui são do CGI, do Comitê de Gestão da Internet do Brasil. Eu só me apropriei deles, com a fonte. Tá? E aí nós temos basicamente dois roteadores, tá? Nós temos o roteador 1, que é o 64, e o roteador 2, que também é o 64. Esse desenho é legal para a gente entender o seguinte, né? Que quem fala 60, quem faz o 64 é aquele roteador e esse aqui. As redes, nesse exemplo, são nativas IPv6. Então quem aplica o encapsulamento é o roteador só. Nas estações não tem que sair fazendo isso, tipo, configurando coisas especiais. Não. Eu vou fazer aquela identificação de numeração e o trabalho do 64 só nos roteadores. A internet lá é IPv4, grande nuvem em cima IPv4, porque ela vai continuar sendo IPv4 por bom tempo. Por quê? Por que eu digo neto no jogo aberto? Né? Porque é muito caro não. E ninguém está querendo pagar esse custo no Brasil, por exemplo. No mundo inteiro, não no Brasil mais.
como a internet toda, todo o backbone, toda a infraestrutura, tudo IPv4, para que o IPv6 chegue aqui no Greg, no Jack, no Fábio, no Garcia, alguém vai ter que tunelar isso. O provedor ou alguém entregando o link de dados para o provedor vinculado ao IP dele, vai ter que tunelar isso. E o custo, ninguém quer pagar. O que é pagar esse custo? Cara, tunelamento exige processamento, exige trabalho, exige suporte, exige, enfim, uma série de coisas. Então, isso é um grande problema. Tem muito provedor na nossa cidade, por exemplo, que tem blocos /16, por exemplo, a 32, 48 IPv6 e não consegue usar. Porque o operador não consegue entregar. Né? E não vale a pena entregar esse tempo. Bom, e aí tem umas coisas mais esquisitas, mas o tempo já falou muitas vezes, tentando resumir o máximo para não para cair para cacete. Né? Mas aí nós temos um outro tipo de túnel que é o 6RD, que é um túnel que mistura Dual Stack com IPv4 nas pontas. Isso é um modelo meio louco que o pessoal, se não me falha a memória, foi no Reino Unido que tentou implementar isso. Ok? Seria uma pseudo-evolução, por assim dizer, do 64. Segundo dizem os inventores do próximo, dessa técnica, basicamente a mesma coisa. Você pode perceber que tem o IPv4 que vai para o IPv6 ou Dual Stack, e isso é transportado pela rede. A diferença é que por conta do algoritmo que desenvolve isso, ou seja, da maneira como isso é feito. Tá? No Brasil a gente não tem nenhum tipo de case em 6RD. Dizem que é mais rápido. É só o que eu posso dizer para vocês. Eu pessoalmente não vi funcionar ainda isso. Tá? Então vai ter um padrão muito, se vocês procurarem na internet, você vai ver pouquíssima gente usando. Então o pessoal lá no Reino Unido usando o provedor, fazendo teste com isso. O ISATAP é uma de tradução, ok? Muito utilizado pela Microsoft. No Windows 2008 Server ou Windows 2008 já fala ISATAP por padrão. Então, se uma rede implementada em IPv6 com o Windows na Microsoft, o ISATAP já vai acontecer. No Linux isso também é possível, obviamente, se colocar, se implementar. Depois o Fábio pode falar sobre o Red Hat, se ele sabe se isso tem. Não? Acho que o Fábio escola um pouco mais abaixo, né? Então acho que não sei se ele sabe sobre isso. Mas basicamente o ISATAP significa o seguinte, o contrário. Quer dizer, eu estou recebendo o IPv6 e não tenho como interpretar o IPv6. Porque tudo na minha rede, inclusive eu roteador é IPv4. Então eu não quero mais agora pegar o IPv6 e mandar para uma infraestrutura IPv4. Não, eu estou recebendo IPv6, só que não tem ninguém que fale igual Stack. Então eu tenho que aplicar o ISATAP. Aí tem basicamente os 4 passos, no caso do padrão ISATAP, que no Windows é basicamente colocar ISATAP no DNS, domínio, e o servidor DNS ele já retorna o IPv4 equivalente. É uma tradução simples. Ninguém faz nada, não é tunelamento. Tá? Então o pacote chega para alguém, ele consulta o DNS quem é alguém em relação ao IPv6 e traduz aquilo para o IPv4, a comunicação interna na LAN, quando o pacote chega, fica no IPv4. Quando volta, ele faz o contrário. Tá? O Getter mesmo, ele faz o tabunat, né? Continua fazendo o NAT, no pé coloca o IPv6, que começou a conexão e manda para lá. Tá? Simples assim, não tem que fazer nada de especial no caso do Windows, tá? Esse tipo de situação. Né? Isso é raro, né? Vai ser bem difícil isso acontecer, né? É bem mais fácil a gente ter IPv6 dentro, né? E chegar em IPv4, que é o que está acontecendo, do que chegar tudo em IPv6 e não tem ninguém que fale IPv6 no meio. Raríssimo. Mas no caso de, imagine máquinas, tipo equipamentos de grande porte na indústria, que são nativos IPv4 e de repente não vai sair para IPv6, eu tenho que entregar alguma conexão IPv6. Vamos imaginar que é o sentido assim. Sim, é assimétrico. Isso. Na verdade, quem exige que seja simétrico é esse cara aqui, o anterior.
Okay? O terreno, cara, é altamente complexo, tá? Mas ele tem uma grande sacada. Acaba em ponto. Por outro lado, ele tem muitos recursos interessantes, porque ele eu consigo trabalhar com o terreno para de NAT. Entendeu? No outro, eu não consigo natear. Porque se eu natear, eu perco. Porque o endereço de origem e destino no cabeçalho do pacote é umas coisas tudo. Não sei para quem vai entregar, quem vai receber esse problema. Então o terreno tem essa vantagem, ok? De eu natear. Embora algumas línguas falem que com IPv6 não é mais preciso NAT, de uma certa forma é verdade, porque tem bilhões de endereços aí. Tipo, minha torneira tem IPv6. Então eu vou lá, quero ligar minha água, eu vou lá, antes de chegar em casa eu mando. Isso, tipo assim, entendeu? Liga minha torneira. Vai cair astronomicamente. Porque ninguém consegue entregar IPv6 ainda. Está todo mundo disputando a soma IPv4. Quem vai pagar a conta de entregar o IPv6? Numa estrutura velha, como é o caso do Brasil, principalmente. Eu digo que o governo não está dando estrutura fria, estava falando de equipamento mesmo, também de rota. Como é que o operador vai te entregar isso? Alguém vai ter que fazer isso, cara. Não, eu sim. Tem que fazer terreno. Porque o terreno ele consegue fazer isso e ele uma coisa interessante do terreno é que ele é por UDP. Ok? Então a camada de transporte, na camada de transporte ele usa o UDP de TCP. E ele é extremamente complexo, gera um overhead do pacote filho da mãe, porque tem que ficar testando rota. Alguém tem que fazer isso, né? Mas ele permite essas questões assim, tipo em hardwares mais esdrúxulos ou atrás de NAT, tu consegue usar o terreno. Geralmente o DSL é NAT, né? Tipo, a operadora já nateou 200, às vezes tu já nateou 200 vezes na tua casa. Então o terreno é interessante nisso. É o padrão da Microsoft, por exemplo. Porque a Microsoft tem um foco no usuário final, né? Aquela ideia, né? Que é o teu foco. Certo? Esse aqui é o chamado DS Lite, ok? Que é basicamente a ideia do Dual Stack IPv6, mas esse método consegue trabalhar com o IPv4 nateado. Tá? Então, não é todo mundo que consegue usar isso, tá? Na verdade, é uma técnica usada para tentar aproveitar um pouco mais ainda os IPv4 das pontas, tá? que já estão lá, funcionando e tudo mais. E dá uma sobrevida ao IPv4. Né? Quer dizer, já está nateado no IPv4, está configurando o IPv4 nateado no ponto, mas agora é um IP novo, vai te entregar o IPv6. O DS Lite é basicamente uma tentativa de fazer os dois começarem a saírem iguais, quer dizer, usar o IPv4 e o IPv6 no único tubo. Ok? É um pouquinho complexo porque não é muito prático para a gente isso, né? É meio difícil imaginar, mas eu tenho lá uma rede barra 29, 5 P's utilizáveis, por exemplo, que o cara me deu, e as envelopes de mais IP, o cara não tem, na verdade só IPv6. Eu posso eventualmente fechar um túnel do tipo DS Lite, aonde eu uso o IPv4 nateado, do jeito que tem, mais o IPv6 do Dual Stack, e consigo trafegar isso normalmente, sem ter que fazer um túnel 64, entendeu? É uma mistura dos dois. É interessante. Esses aqui começam a ficar bem estranhos, né? Porque o A mais P, na verdade, ele negocia basicamente o pacote, conexão gateway a gateway, tá? Como diz o último parágrafozinho, o espaço de endereçamento público aumentado pelo uso das portas. Isso é uma ideia louca. Os caras pegaram assim, vamos dar uma sobrevida ainda mais no IPv4? Vamos. Então vamos usar as portas de conexão, aquelas mesmo, 65.535 das que a gente não usa, e vamos começar a usar essas portas para ajudar no endereçamento. Então é uma zona
desgraçada. E vocês acharam que o IPv4 era ruim, né? CMP não, né? Mas TCP/UDP sim. TCP/UDP. Vai usar aquelas portas que você não usa para negociar nada, para pegar nada, e vai usar aquilo como tipo sockets de conexão. Entendeu? É um troço. Cara, na boa. Eu coloquei aqui porque isso está dentro do material oficial do PV6. Não sei de ninguém, nenhum homem que esteja usando isso em produção. Mas é possível. E aí os webs são um pouco mais além. Eles fazem slide com mais apelo. Não tem limite, não tem limite. É que nem notícia ruim de pobre. Sempre pode piorar mais. Né? Então aqui é a universidade mais AP, que é quando eu faço o quê? Eu ganho, já tenho IPv4, eu ganho PVC, vocês vão ficar pela junto, eu estendo IPv4 usando as portas de conexão desse PVP, que eu não uso para negociar nada, não transmitir nada, como extensor de endereçamento. Na boa, eu estudava técnica, eu também não conheço ninguém que usa. Se alguém, se eu falo, alguém souber de alguém me avisa, eu vou até entrevistar o cara sobre isso. Realmente, tá, gente? É só para a gente saber que existe, tá? Eu tinha colocado na minha palestra. Eu acho que agora estou no final, ou pseudo final, que é o 6PE, que é o protocolo que usa por padrão o MBGP, que são muito usados em MPLS. Tá? As operadoras de telefone fazem isso. São empresas que compram MPLS para interligar as filiais e as outras MPLS trabalham com rota dinâmica. BGP, né? E aí eu consigo, basicamente, um método de conversão feito automaticamente pela operadora. Então é o caso clássico, onde eu tenho filial da Jack SA, matriz da Jack SA, e eu contratei a Embratel para interligar minha matriz e minha filial. E aqui eu tenho tanto IPv6 quanto IPv4, aqui também, e não me interessa, eu não quero tunelar, não é problema meu, eu quero falar com esse e dane esse operador. E a operadora usa o CPE. Se tu tiver grana, esse é legal. Esse é legal. Tipo, alguém vai pagar lá, né? A pessoa que usa o PLS sabe que vai alguns milhares, alguns mil reais, né? Por mês aí em PLS, e aí você pode usar o serviço da operadora para fazer esse tunelamento. Tá? Porque aí o buraco mais embaixo, como é BGP, não é a rota estática dinâmica, a gente toca um pouquinho mais embaixo. Aí a operadora faz tudo para ti. Isso é um sonho que você. Míseros 50 mil reais por mês, tenta ligar 5 filiais. Não, provavelmente ela usa basicamente uma junção dela, que é aquele padrão lá, o 6PE, baseado num protocolo chamado MBGP, tá? Que é o multiprotocolo BGP. Ok? É o que eles usam para fazer o roteamento, sobre IPv4. Para ser trocada, para usar para trocar as rotas V6. Né? Então, ela basicamente usa um mix de tudo para fazer isso dentro de uma rota que não é estática, dinâmica. Tá? Aqui não é um cara, não é um Joãozinho lá que fica programando, né? Isso aí é protocolo de roteamento do Cisco, dos roteadores Cisco. Boa noite, né? Estava lá, compra o roteador, paga 80 mil reais dele. Ok? E aqui nós temos um NAT64 que é baseado em DNS. Ok? Então quem faz basicamente é uma pseudo-tradução, onde de um lado eu tenho uma internet PV6, do outro eu tenho uma internet PV4, lá eu tenho um host V4, aqui eu tenho um host V6, e quem faz a tradução entre host 1 e host A é uma pergunta do tipo A. Já configurou o DNS, se alguém quer. É uma solução até que não das piores para quem usa serviços baseados em DNS. Nem tudo pode ser baseado em DNS. Esse é um problema. Mas basicamente os DNS, tanto o Bind, o DJDNS, o DNS da Microsoft já fala o NAT64, tu já consegue criar entradas de DNS do tipo AAA. Onde antes eu tinha uma record, agora eu tenho uma record.
Fábio. Isso aqui é as fontes, onde eu tirei tudo isso, tá? Vai estar no material. Quanto tempo foi aí? Hã? 4h30. Tem meia hora para falar. Bom, foi bem corrido, tá? Mas o material vai estar à disposição. Essa aqui é a referência bibliográfica que eu basicamente usei. Todos os materiais do LACNIC, do CGIPR, da IANA, ok? Enfim, com as RFCs do próprio PT6. E vai estar também provavelmente lá no site da UESC, né? Okay? Alguma pergunta, tipo assim, muito importante que tem que ser feita agora? Não pode ser por e-mail? Não? Então, obrigado, gente.